Olá, galerinha do sexto ano. Pra gente não ficar muito atrasado, hoje a Pro vai postar uma aula de correção dos exercícios de aplicação da página 105. Esses exercícios são sobre critério de divisibilidade e eu vou postar pra gente não se atrasar muito lá no chat, tá? E aí no chat a gente corrige os exercícios propostos que eles ficarão para a lição de casa. Então, no exercício 1, ainda ele quer os múltiplos de 2, de 3 e de 6. Nós já fizemos exercícios no chat sobre isso, já fizemos a videoaula também, que vocês já assistiram, né? Então, múltiplos, ele é um conjunto infinito. E a gente começa sempre pelo zero. Depois do zero, múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências. Esse conjunto, ele é infinito, certo? Ele pede aqui, gente, os 14 primeiros. Então, a gente tem que fazer mais, a Pro apagou os outros, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sabendo que ainda continua, é que ele pediu os 14 primeiros, tá? Agora, vamos aos múltiplos de 3. Então, começa também no 0, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 24, né, pro burra? 24, 27, deixa eu ver quantos que já deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 30, 33, 36, 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 42. Aqui a Pro tinha pulado 6, então eu coloquei ele, tá? Então, não tinha necessidade do 42 se ele quer 14, tá bom? Então, vamos lá agora aos múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, com 6, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Até aqui foi 10, né? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 66, 72, 11, 12, 13, mais 1, 78. Na letra B, ele pergunta, é correto afirmar que os múltiplos de 6 são também múltiplos de 2 e 3? Sim, todos aqui que estão no 6, eles estão dentro do 2 e eles estão dentro do 3 também. Então, na letra B, a gente vai responder sim. Na letra C, ele pergunta, que relação se pode estabelecer entre as ideias nos dois itens anteriores e o critério da divisibilidade por 6. Então, lá naquela aula, a gente viu que ao mesmo tempo que se a gente pegar os múltiplos de 2 e de 3, o número divisível por 6 também é divisível por 2 e por 3. Então, é isso que a gente vai explicar, tá? Então, aqui, ó, se um número é múltiplo de 2 e 3,
de 2 e 3 ao mesmo tempo, né? Então, todo número. Então, é divisível por 6. Eu tive que apagar porque não ia caber a frase, tá? Então, vamos lá, de novo. Múltiplos divisores é uma coisa que se confunde muito. Então, vamos prestar atenção na frase, ó. Se um múltiplo de 6, ele também é múltiplo de 2 e de 3, que nós vimos agora, quando a gente fez a letra A, então, todo número divisível por 6 também é divisível por 2 e por 3, ok? É uma relação bem próxima que tem entre múltiplos e divisores. No exercício 2, ele vai falar sobre o critério de divisibilidade dos 6. E aí, ele vai jogar a frase, ó, que a gente já conhece lá da videoaula. Um número natural divisível por 6, ele é divisível por 2 e por 3. Naquela videoaula, eu expliquei para vocês, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e ao mesmo tempo divisível por 3. Então, ele tem que ser ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ele não pode ser apenas por 2 ou apenas por 3. Então, quando ele pergunta se a gente poderia trocar esse por 2 por 3 por ou, então ficaria assim, o número natural divisível por 6 é divisível por 2 ou 3. Não, tá errado. A gente tem que responder que não. Porque senão a gente tá afirmando que ele pode ser divisível apenas por 2, aí ele vai ser por 6. Apenas por 3, e aí ele vai ser por 6. E não é verdade. Ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos colocar assim, ó. Não, pois estaríamos afirmando que o número poderia ser divisível apenas por 2 ou apenas por 3, o que é incorreto de se dizer. Agora, no exercício 3, ele pede pra gente formar números de 3 algarismos com os números 1, 5 e 6. Então, dá pra formar 6 números. Dá pra formar o 156, ainda com 1 na primeira casinha. Eu vou inverter esses dois, então, deu 165. Aí, eu vou usar agora o 5 como primeiro lugar. Então, dá o 516. Depois, eu vou inverter esses dois, dá 561. E depois, eu vou colocar o 6 na frente, dá 615. E depois, eu vou inverter esses dois, 651. Então, com esses 3 números, eu consigo montar 6 números naturais. Agora, ele quer que a gente pegue com esses números, a gente coloque quais deles são múltiplos, não, deixa eu ver. Acho que quais são divisíveis por 2. Então, divisíveis por 2, lá no critério, lembra que todo número par é divisível por 2? Então, eu vou pegar os números pares. Então, aqui entra 156, 516, esse não porque ele é ímpar, né? 516, esse não porque é ímpar, aqui não porque é ímpar, então agora... e nem esse porque é ímpar. Então, a gente só tem esses dois aqui, ó. Pode colocar o E aqui. E 516. Para divisores de 4, os dois últimos finais tem que ser 00, ou os dois últimos finais tem que ser múltiplos, tem que ser divisores por 4. Então, vamos lá. 56, ele é divisor por 4. Então, aqui vai o 156. O 56, ele pode estar na tabuada do 4 além do 10, né? Se eu fizer 16 vezes 4, vai dar 156. Qual mais? Outros que tem, ó, 65 não. 16, ó, final 16 pode ser esse. 4 vezes 4 é 16. 61 não. 15 não. 51 não. Então, só esses dois, vamos colocar o E aqui.
Divisíveis por 5. Ele tem que ter final 0 ou final 5. Final 5 tem esse e final 5 tem esse. Então, é 165 e 615. Só tenho 2, né? Agora, divisíveis por 6. Divisíveis por 6 tem que ser o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, só vai poder ser esses dois, porque ele tá aqui e tá aqui também, ó. Eu vou colocar em rosa para vocês notarem, ó. O 156 tá no 2 e o 156 tá no 3. O 516 tá no 2 e o 516 também está aqui no 3. Então, aqui só pode ser 156 e 516. No exercício 5, a nossa apostila pergunta quais são os números naturais de 3 algarismos que são divisíveis por 9. Então, gente, ó, números de 3 algarismos. Então, eu tenho que pensar em 3 casinhas onde os números são iguais e aí ele tem que ser divisível por 9. Aí, eu volto lá no critério da divisibilidade. Quando que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos também vai ser divisível por 9. Só que tem um detalhe, ele fala que os números têm que ser iguais. Então, os únicos possíveis serão o 3, 3, 3, que a soma vai dar 9. E aí, 9, ó, se eu somar vai dar 9, e 9 é divisível por 9. 6, 6, 6. Então, números de 3 algarismos iguais, que a soma vai ser divisível por 9. Então, ó, 12 com 6, 18. 18 é divisível por 9. E 9, 9, 9. Se eu somar, vai dar 27. 27 é divisível por 9. Então, somente esses 3 aqui. No exercício 6, é da Avaliação Nacional do COC, ele fala que Pedro trabalha numa indústria de parafusos, ele tem que embalar 987.951 parafusos, sem sobrar nenhum. Então, a gente tem que pensar se esse número é divisível por quanto. Eu tenho várias alternativas aqui, mas eu já vou usar o critério da divisibilidade. Se eu somar todos esses algarismos, ó, somei todos os algarismos desse número. A soma deu 39. 39 é múltiplo de 3 e, ao mesmo tempo, 39 também é divisível por 3. E se eu for olhar as outras respostas que tem aqui no livro, a soma não é divisível por nenhum deles, só pelo 3. Então, a resposta correta é a letra B, que é 3. No exercício número 7, ele quer que a gente assinale apenas os números, qual deles aqui é divisível por 4. Então, eu vou olhar de novo pelo critério da divisibilidade, a divisão por 4. Os dois últimos números têm que terminar em 00, nenhum deles aqui é o caso. Os dois últimos têm que ser divisíveis por 4. Então, se eu olhar, ó, 56 é divisível por 4. Vai dar 1 e depois 4, vai dar 14. Então, esse eu posso marcar. Esse aqui, ó, 0,5. 5 não é divisível por 4, vai dar resto 1, então não. 64. 64 também dá. Se eu dividir 64 por 4, vai dar 1, sobra 2, 24, vai dar 8, 18, né? Se eu dividir 64. Então, esse também é, porque o 64 é. E 13 também não, quem é divisível por 4 é 12, né? 13 não, então esse não pode marcar. Assinala só esse número e esse número aqui. Então, gente, nesse número aqui, ó, 1234, para ele ser divisível por 6, eu fiz a soma dos algarismos, 1, 2, mais 3, mais 4, que deu 10. 10 não é divisível por 6.
Se eu somar mais dois números aqui, vai dar 1.234 mais 2, vai dar 1.236. Agora sim, esse número aqui, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, então ele é divisível por 6. Agora, na página 106, o exercício 1 são outros exercícios de aplicação, agora de outros critérios, tá? É a continuação. Então, vamos lá. Nesse exercício, a pessoa quer saber se o ano de 1938, ele teve o dia 29 de fevereiro. O mês de fevereiro, ele sempre tem 28 dias, com exceção de 4 em 4 anos, a gente tem um dia a mais no mês de fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro. E aí, o ano bissexto, ele acontece apenas de 4 em 4 anos. Então, apenas os números dos anos que são divisíveis por 4 é que serão anos bissextos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 1938 e vou olhar o finzinho dele. O finzinho dele é divisível por 4? Nesse caso, não é, ó, 38. 38 não é divisível por 4. Então, já significa que nesse ano aqui, ó, a resposta não teve o dia 29 de fevereiro no ano de 1938, ok? No exercício 2, ele pergunta assim, ó, alguns eventos esportivos ocorrem de 4 em 4 anos. Então, é correto afirmar que esses eventos ocorrem sempre em anos que sejam divisíveis por 4? Não, não é verdade, porque essa sequência de 4 em 4 anos, nem sempre aquele ano é divisível por 4. Então, a gente não pode afirmar isso, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, não, pois a sequência varia. A sequência varia de 4 em 4 anos. Mas nem sempre em anos múltiplos de 4. No exercício 3, ele pergunta qual é o critério de divisibilidade por 15, que a apostila não trouxe pra gente essa regrinha, tá? Então, 15, eu não posso escrever dessa forma em multiplicação? 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 3 é 15. Então, os seus múltiplos serão múltiplos de 5 e de 3 ao mesmo tempo. É igual ao caso do 6, são os múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Os múltiplos de 15 são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. No exercício 4, é para a gente colocar falso ou verdadeiro. Então, eu vou ler e a gente vai fazendo. Se o número é divisível por 4 e por 3, então ele será divisível por 12? Sim, a gente já viu isso. Se ele é divisível por 4 e por 3, ele é divisível por 12, porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, essa daqui é verdadeira. Se o número terminar em 00, 25, 50 ou 75, ele será divisível por 25? É verdade também, tá pulando de 25 em 25. Então, aqui é verdadeiro. Na letra C, basta que um número seja divisível por 5 para que ele seja também divisível por 15. É mentira, a gente acabou de ver. Ele tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Ele não pode ser divisível por um dos dois só.
Ele tem que ser pelos 2 ao mesmo tempo para ele ser divisível por 15. Então, a letra C é falsa. Na letra D, apenas números ímpares são divisíveis por 15. É falsa também, porque nem todo ímpar é divisível por 15. Apenas os que são divisíveis por 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, essa aqui também é falsa. A gente tem mais uma, que é a letra E. Se um número é divisível por 15, então ele também será divisível por 3. Agora, ele tá invertendo, ó. Se ele é divisível por 15, ele também é divisível por 3. É verdadeira essa. Todo número que é divisível por 15, ele também será divisível por 3. Verdadeira. Agora, no exercício 5, ele pergunta assim, o ano que... ele tá falando sobre anos bissextos, né? E aí ele pergunta, o ano que nós estamos é bissexto? Então, que ano que nós estamos? Não é 2020? Eu vou olhar o finzinho, ó, 20. 20 é divisível por 4, ano bissexto é de 4 em 4 anos. 20 é, então sim. O ano que nós estamos é bissexto. Na letra B, o ano que marca a independência do Brasil foi bissexto? A independência do Brasil foi em 1822. Finalzinho 22 é bissexto, gente? Não é múltiplo de 4, 22. Então, aqui não é ano bissexto. Na letra C, o ano que marca a proclamação da República do Brasil foi bissexto? Foi em 1889. 89 não é divisível por 4, então não é ano bissexto também, tá? Não é. Esse finzinho aqui, ó, não é divisível por 4. Agora, exercício 6. Ele fala assim, existe um número de 2 algarismos que seja divisível por 25 e também por 3? Identifique-o. Então, ó, a Pro colocou assim, quais são os números com 2 algarismos? Ó, 2, 2 e 2, que são divisíveis por 25. Então, de 2 algarismos, só pode ser o 25, o 50, que divide por 25 não sobra resto, o 75 divide por 25 não sobra resto também. Esse daqui, gente, não é divisível por 3. Se eu dividir 25 por 3, vai dar resto 1, né? Vai dar 24, resto 1. Aqui também não é divisível por 3. E aqui, ó, o 75, ele é divisível por 3? O 75, sim. Vai dar 2, 25. 25, tá? Por 3. Então, o único que é divisível por 3 daí é o 75. Então, a gente responde apenas o 75 é divisível por 25 e 3. O exercício 7 fala de uma empresa que tem que agrupar em pacotes de parafuso, se não me engano, 15 unidades. E aí, a gente tem que descobrir qual das alternativas é divisível por 15. Para ser divisível por 15, a gente já viu também em outros exercícios, tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. O único número que vai dar certo é o 25.350, porque ele termina em 0, então ele é divisível por 5. E se eu somar os algarismos dele, para mim ver se ele é divisível por 3, vai dar 15. E 15 é divisível por 3. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos lá, o último exercício, exercício 8. Agora é um professor montando uma prova, uma avaliação. Ele quer um número de 6 algarismos que seja múltiplo de 11. Aí pergunta se esse número aqui, 232.646, é múltiplo de 11.
Pelo critério da divisibilidade por 11, eu tenho que pegar as posições ímpares e somar, as posições pares e somar. Então, aqui é primeira, terceira e quarta posição tá somada aqui, dá 8. Segunda, quarta e sexta posição vai dar 15. Eu tenho que fazer uma subtração entre os números ímpares e os números pares. Então, deu 15 menos 8, que dá 7. Se esse número aqui for divisível por 11, então esse número é divisível por 11. Esse número deu 7. 7 não é divisível por 11, então esse número não é múltiplo de 11, ok? Para casa ficarão os exercícios propostos desses 2 módulos que eu acabei de fazer com vocês, tá bom? Beijos, bye bye!